Fala galera, Matheus Starling, Daniel Figueiredo. Estamos aqui para o canal da Starling Academy of Music, que é um canal feito para músicos profissionais, amadores ou todos os entusiastas. E nós somos também uma escola de música presencial no Rio de Janeiro e virtual para todo mundo. Hoje a gente vai continuar falando sobre álbuns, né? E a gente também falar um pouco de artistas que foram divisores de água para a gente, né? A gente falou de alguns álbuns, foi o Passion and Warfare do Steve Vai, falei do Rising Force do Yngwie Malmsteen, você falou de Chick Corea, falamos um pouquinho de Miles. Então, para não ficar me alongando muito nessa introdução, eu vou falar de um álbum que para mim também foi claramente assim, uau, divisor de águas. Foi o segundo álbum do Dream Theater, que se chama Images and Words. Lembra esse álbum? Não, eu não conheço pouca coisa. Então esse álbum eu lembro que eu tinha, vou botar, deve ser ali o ano 96 mais ou menos, que era uma época que eu estava morando ainda em Cabo Frio, 16, 17 anos, e estava indo para o Rio já fazer algumas aulas de guitarra. Então, cara, eu lembro que eu gravei esse álbum numa fita cassete, né? E eu fui ouvindo e voltei ouvindo, até ter ouvido o que mais 12 vezes o álbum na viagem. Então, assim, esse álbum é lindo, né? E eles conseguiram, né, Dream Theater nessa época, unir coisas interessantes. Que era uma banda progressiva, né, rock progressivo, mas com uma tendência mais metal, guitarras pesadas, mas com muita beleza melódica, né? E era interessante, né? Foram músicos que se formaram na Berklee, se conheceram lá. Sabia, o que eles tinham passado pela Berklee? A banda se formou lá, né? Parece que só o vocalista que entrou depois. É que tem um álbum anterior a isso que é um pouco diferente, mas esse álbum, assim, eles fecharam a tampa, e acho isso legal, né? A gente falou do Steve Vai, teve um álbum anterior ao Passion, que foi o Flexible, que era um álbum muito experimental, né? E a mesma coisa, o Dream Theater teve um primeiro álbum que é um álbum mais estranho, mas nesse álbum foi aqui, pum! Isso é interessante, que é um aviso, né, pra galera. Cara, você não vai acertar a mão perfeita né, no primeiro álbum, isso é muito difícil acontecer, né? Difícil. Mas os caras fizeram um álbum muito melódico, muito bem gravado, sabe? Foi aquele álbum que acertaram em todas as timbragens, composições lindas, solos épicos, tem a questão do progressivo, mas tem tem aquelas músicas com uma duração comercial, aí tem uma outra música como Metrópole, por exemplo, que é a matemática do começo ao fim, que é super longa, né? E você vê que depois desse álbum, o Dream Theater encontrou o nicho, formou o público, consolidou, né? Tipo aquela, entrou no patamar de banda que, cara, a gente não precisa nem lançar mais álbum bom que... Sim. Não naquela época, né? Depois eles lançaram vários álbuns excelentes, mas hoje em dia você pega o Dream Theater, eles estão no patamar de bandas que rodam o mundo tocando, vai ter fã que vai assistir, vai ter álbum melhor, álbum pior, não adianta, meu irmão, não precisa tocar na rádio, não precisa de estar com clipe, já tem o público muito consolidado. Então, definitivamente, esse foi um álbum importantíssimo para mim, uma banda também que eu vejo como uma banda empreendedora, uma banda com visão de mercado, de música, pessoal estudado, musical, enfim, muita coisa legal. Eu não posso deixar de falar do Peter Gabriel, que é uma grande, um artista que eu admiro muito, que ele atua em várias áreas, na parte cênica, né? Ele foi um dos primeiros assim, que trabalhou, que levou o teatro para o palco, só que ele é muito mais amplo, né? As pessoas conhecem uma música ou outra dele, mas ele tem um estúdio maravilhoso, ele é até sócio da SSL, eu acho que ele comprou ou renovou a marca, ele vai se enfiando em um monte de coisa, tem um selo de música de world music, e ele, para mim, tem essa coisa do equilíbrio. Ele é muito experimental, sempre foi. Eu tenho um disco dele, um disco chamado Us, que é maravilhoso nesse sentido, assim, de experimentar timbres que não tem nada a ver, não tem lógica, tá ali, mas ele tem essa vontade de usar elementos novos. Então eu gosto muito, é um disco também que eu escutei demais da conta. É até bom que eu vou escutar mais. Né? Voltar, né? E é um disco também, eu acho que as pessoas têm que ouvir e entender mais a carreira dele, que ele
dá algumas músicas assim de sucesso, mas ele tem uma carreira constante também, dessa coisa que a pessoa que admira o trabalho, que entende o que ele contribui, né? Ele também se enfia aí nessas coisas se enfia no bom sentido, nessas coisas de ajuda humanitária. Sim. Então, assim, é um cara que eu respeito muito artisticamente, profissionalmente, musicalmente. Eu tenho até um plano de ir lá gravar no estúdio dele, né? Eu com esse negócio de uma novela atrás da outra não dá, mas eu já falei com minha esposa, ó, isso aí, você quer conhecer a Inglaterra, eu já tenho uma boa desculpa. Vá no Abbey Road e no Peter Gabriel. Não sabia que tinha um estúdio, não. É um estúdio monstro, maravilhoso. E assim, eu acho que todo músico deveria conhecer um pouco que eu acho que vai aprender alguma coisa escutando Peter Gabriel. Não é possível. E para mim o melhor show visualmente, assim, como é que chama isso? De direção artística, é o show dele Growing Up. Eu acho que até hoje eu não assisti nada, não tem Pink Floyd, não tem nada. Esse show é impressionantemente criativo. Ele tem coisas muito simples, que ele consegue tirar muita coisa com coisas muito simples. E tem o Tony Levin, aí tem os músicos maravilhosos, Rachel Z. Cara, é um aprendizado constante, disco que você escuta centenas de vezes, ainda encontra coisas novas. Vale a pena. Quem não conhece o Peter Gabriel, procure. Bem, eu vou falar de um artista que para mim foi muito impactante, divisor de águas na minha vida, e vou falar de um álbum mais especificamente, né? Porque eu fiz essa transição, comecei a fazer uma transição do drive total na guitarra para outras coisas com uns 16, 17 anos, né? E eu comecei a me interessar pela música brasileira já nessa época. E o cara que fez essa ponte para mim foi o Djavan. Que até hoje, assim, eu tenho um apego ao Djavan, eu continuo achando que ele, para mim, é o cara mais genial, o compositor, o artista mais genial, ele une tudo para mim na música brasileira. Você acha as letras dele meio pirada, né? Não sou eu que acho. Mas eu amo as letras que ele compõe, a maneira como ele é um cara preocupado com a musicalidade da palavra, não necessariamente, às vezes, com o texto, né? Às vezes não respeita muito as métricas, mas como ele une a harmonia, como ele une a letra, tem sofisticação, né? Quem, por exemplo, toca os temas de jazz, pega as músicas do Djavan, cara, não tem nada ali que é na caixa total. Ele quebra sempre, ele tem as influências, ele usa aquela coisa percussiva da música brasileira. Aí eu já entro no álbum que foi o que mais me impactou, que foi o Voz e Violão. Foi o primeiro álbum dele, né? Que inclusive quem tocou foi o Hélio Delmiro. E esse álbum, cara, é só sambinha. Mas é um samba mais... Eu gosto de um samba mais harmônico do que um samba percussivo. Sim. Então esse álbum é até interessante, porque eu vi ele falando sobre isso, sobre a questão... Na época ele encontrou algum produtor que ele queria tocar alguma coisa, mas o produtor... Ele tinha esses sambas dele no segundo álbum dele. O cara falou, esquece samba, meu irmão. Tá todo mundo fazendo samba, aí vamos fazer outras coisas. Mas então o Djavan, ele une muitas coisas. Eu vejo as melodias, vejo as harmonias, vejo a rítmica que ele usa, e tem tudo da música brasileira ali, né? Ele viaja pelos estados, né? Você vê coisa do Nordeste, coisa do Rio, coisa de Minas. Então, tem essas questões rítmicas, tem a questão da sofisticação harmônica, a sofisticação melódica, as letras. Então, assim, é meio que o artista é perfeito. Depois que eu conheci o Djavan, ele fez essa quebra para mim, né? Eu fiquei apaixonado e comecei eu tocava todas as músicas do Djavan, cara. Eu tinha um songbook. Sim. E para mim, assim, eu comecei a pegar os acordes mais interessantes, ver o trabalho de inversão. Tudo começou com o Djavan quando eu tinha uns 18, 19 anos. Então, é um artista muito importante para mim, e o álbum Voz e Violão que fez essa quebra de paradigma. Outro artista que eu acho que também não posso deixar de falar é o Egberto Gismonti, que para mim é um dos maiores músicos do mundo e que infelizmente aqui não é muito reconhecido, né? Mas é um cara que também é dever de casa, e para as pessoas terem uma noção do peso dele, né, na música mundial,
Tem um disco, acho que é Friday Night em San Francisco, tem o Aldi Meola, John McLaughlin e Paco de Lucia. Uhum. Os três se uniram, grandes representantes, né, do violão, os dois guitarristas que também tocam violão. E foi um disco também que marcou uma época, assim, foi um choque para todo mundo. Não tinha esse negócio de encontrar três músicos, era muito, muito raro. E dali para frente começou a ter G3, G4, G3. E então o disco tem uma música de cada uma música do Chick Corea e uma música do Egberto Gismonti. Então, aquilo, quando eu comprei o disco, eu vi aquilo para mim... Só tem 2 músicas? Que não sejam dele. Não, tem 6 músicas. Sim. É 6 ou 5? Acho que é 5, né? Uma de cada, uma do Chick Corea, outra do Coisa. Aquilo para mim foi um alívio, assim, porque, cara, tudo bem que o brasileiro não dá valor, mas pelo menos o mundo dá. Qual o nome desse álbum? Eu acho que é Friday Night em San Francisco. Ah, tá. Esse álbum, para você, foi um divisor de águas ali. Mas, na verdade, foi uma coisa assim de... Porque eu não gosto muito dessa coisa de bairrismo. Sim. Brasileiro, uruguaio, americano. Eu acho isso uma besteira. Isso aí são tudo na linha imaginária. Mas, realmente, a gente tem aqui do lado um cara... Sim. que é admirado musicalmente pelo mundo inteiro, e aqui tem grandes músicos que não conhecem. Então é uma doideira isso, entendeu? Eu acho que a gente aqui está fazendo o que a gente precisa fazer. Então, cara, tudo bem, tem lá o Miles Davis, tem não sei o quê, cara, mas tem um aqui do lado. Sim. Você já viu esse aqui do lado? Não desmerecendo ninguém, mas é um cara realmente que toca violão, flauta, piano. E eu tive a imensa honra dele ter gravado aqui no meu estúdio. Foi um acontecimento na minha vida, assim, né? E é um cara também muito cabeça, um cara que soube gerir os seus direitos, teve selo, tem editora. Tem álbum pra caraca, né? A gente Muito, tem 20 e poucos álbuns, né? Eu lembro que na época eu tinha a discografia dele inteira. E tem uma fato interessante sobre Egberto, né? No primeiro ano meu da Berklee, eu entrei numa prática de conjunto e a gente tocou uma música... que era dele, o Palhaço, né? Que é um choro lindo, essa música é maravilhosa, né? E é uma música chatinha para improvisar em cima dela, né? E é interessante porque nessa época a Esperança Spalding, ela também estava na Berklee nesse mesmo momento, ela foi a professora mais nova da instituição, ela e o Pat Metheny, não sei se você sabe disso, né? Os dois com 18 anos. E ela nessa época conheceu essa música ali. Caramba! Foi o Getro, se não me engano, que introduziu para ela. E ela gravou essa música depois, né? Não sei se você sabe, mas a Esperança Spalding tem uma ligação forte com o Brasil. Namorou um brasileiro também que na época estudava lá. E vários álbuns dela, vários shows, ela canta música brasileira. Inclusive o guitarrista dela, né, que é Ricardo Vogt. Eu não sei se fala Vogt ou Vogt. Vogt, deve ser. Que foi meu contemporâneo lá. A gente estudou na mesma época lá. E, inclusive, conheceu ela nessa época, né? Ela estava lá, eles começaram a tocar junto. Ela, antes de ter estourado, aí quando estourou, já foi junto, né? Foi assim, tá no momento certo, um guitarrista de extrema personalidade, habilidade, muito bom gosto. Tá lá, tá se dando super bem nos Estados Unidos. Mas você vê que foi a brasilidade que uniu ali, né? E a gente também tem muito isso, né? Quando a gente está no exterior, a gente percebe... no meio musical, como a música brasileira é forte no mundo, né, cara? Muito forte. Ela tem aquele respeito, né? É até meio vergonhoso o cara que, às vezes, ele é músico, ele é brasileiro, ele tá lá fora, todo mundo, caraca, você é brasileiro, pô, vamos tocar uma coisa brasileira. O cara, ih, rapaz, eu não toco nada brasileiro. Cara, pô, como assim, cara? Né? Às vezes um gringo sabe mais da nossa música do que... Recentemente eu tive em janeiro, agora eu estive em Los Angeles e fui na casa de jazz mais antiga de Los Angeles, eu acho que tem desde os anos 60. Qual é a casa? Baked Potato. Baked Potato, Até hoje está lá, né? E tinha um trio, eu esqueci o nome o Herrera, o baterista, Joey Herrera, sei lá. O baixista não sei o que, Mendes, eu esqueci o nome de todo mundo. É perto de onde você vai morar lá? Não, é longe. É longe. E no meio, eles tocando só, standard, só música deles, e de repente
tocaram uma música, qual música foi? Samba de uma Nota Só. Aham. E cara, é muito interessante isso. Você vê assim que os caras lá no auge, com todo mundo, o top do top, só toca coisa. E a música brasileira é considerada, é ali. Entendeu? Isso foi muito interessante, foi muito emocionante. Lá não pode filmar, não pode fazer nada. Sim. Então eu não gravei, mas foi um momento também muito, muito legal. Eles tocando, todos os três tocam demais a conta. Uhum. E o cara, o baixista, é uma figura, ele canta também, é muito engraçado. Mas foi esses momentos que a gente vai assim, né, passeando, e você encontra a música brasileira nos lugares assim, que você acha que né, a gente não entende o valor, né, a influência que tem. Muita gente não sabe que a Roxanne, música de The Police, foi composta em bossa nova. Eu sabia disso, não lembro também se eu já soube disso. O Andy Summer contou isso num documentário. Pode crer. Aquela música do... Andy Summer que gravou um álbum com o Vitor Biglione, né? O Andy Summer vive aqui vive tocando no Brasil. Acho que ele gravou com o Menescal também. Pode crer. Aquela música do... Esqueci agora. The Doors. Aquilo foi influência de bossa nova. Entendi. E o cara assumiu também, entendeu? Porque eu tentei tocar uma bossa nova. É uma música estourada no mundo inteiro, não sei o quê. O cara tentando ali, que teve, né, que veio essa batida, que veio essa mudança, que também é legal, a influência do jazz no samba, essas misturas, né, que a gente está falando. Ninguém é dono de nada, nenhum país é dono de música nenhuma. Vem a África e mistura com a Europa e não sei o que. O frevo tem a ver com a Rússia. É uma doideira. A gente tem que fazer um vídeo só sobre música brasileira, vai ser o próximo, hein? E engraçado que você está falando disso, né? Porque eu estava vendo esses dias um debate, pessoal falando da Anitta, que é a maior cantora do Brasil no exterior. Aí o cara lá bateu o pé, né? A Anitta é a maior cantora do Brasil no exterior de todos os tempos. Falei, rapaz, o cara não conhece nada, né? Não conhece Elis Regina, Carmen Miranda. Tom. Não, tô falando de mulher. Tá. Né? Teve várias cantoras, você pega aí, quando o Tom Jobim estourou lá, você começa a ter várias cantoras, né? Clara Nunes. Vou esquecer, obviamente, vários nomes aqui, depois a galera me ajuda aí. Mas eu já falei 3 que fizeram sucesso pra caraca no exterior, né? Então, galera, acho que é isso. A gente vai fazer mais vídeos sobre artistas que influenciaram a gente. Mas tá ficando muito grande o vídeo. Deixe sugestões. Comente aí, tá bom, galera? Valeu. Fica com Deus. Abraço.